Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está vendo essa aula de número 9 aqui do YouTube, no canal do Clube da Fala. Eu sou o professor Nélio Xavier e vou hoje com você que está aí do outro lado da tela passar por tudo que é necessário para você montar uma apresentação de sucesso. E eu quero já entender de ti, vou te pedir para comentar nos comentários aqui embaixo. Que tipo de apresentação você faz? Você toca reuniões, você faz palestras, você só monta a apresentação para que alguém faça. É muito comum isso no meio corporativo, alguém que constrói uma apresentação e vai outra pessoa que faz. Ou você é a pessoa que faz a apresentação que alguém montou. Ah não, Nélio, eu só participo de apresentações, mas em breve eu quero começar a fazer. Se identifica aqui nos comentários porque é um tema muito pertinente no ambiente de trabalho, saber montar apresentações e acaba sendo até uma credencial para o profissional. Um profissional que consegue montar a apresentação de sucesso, ele se destaca perante os outros da sua área. Isso é um ponto muito importante. Vale destacar que, durante essa aula, você pode comentar e interagir aqui com a gente, aqui nos comentários. O time vai interagir com você também. Eu vou passar pelas técnicas, então prepara caderno, prepara papel e caneta para anotar, ou então um bloco de notas, para não perder nenhuma dica, nenhuma técnica importante para você montar uma apresentação de sucesso. E olha, antes da gente entrar, quero dar um lembrete de... Caso você não seja inscrito aqui no canal do clube, se inscreve. Tem um botão embaixo da tela, se inscrever, assina a notificação. Você vai perceber que o professor não está com a voz 100% em dia hoje, mas eu vou tentar conduzir aqui sem prejudicar a qualidade. Oh, meu Deus do céu. É igual espirro. Você espirra uma vez, aí você tenta não espirrar e vem outro espirro. Então já se inscreveu? O tempo da torcida aqui era para você ter se inscrito. Ativou a notificação para ser avisado quando uma nova aula for publicada? Então tá bom. Agora sim, vamos lá. Vamos começar. Seguinte, passaremos por três eixos principais. Primeiro, claro, o preparo da sua apresentação. Nenhuma apresentação de sucesso, ela é feita sem um preparo dedicado, cuidadoso. Depois, a execução, como entregar o início, o meio e o fim da sua apresentação, seja no ambiente remoto, no ambiente presencial. E, por fim, o detalhe. Aquilo que você não pode deixar passar desapercebido. O que você tem que dar atenção, eu falo que é a cereja do bolo. Você pode até ter um bom preparo, se esmerar na execução, ter um cuidado na entrega da apresentação, mas se você não fica atento a certos detalhes, tudo pode vir por água abaixo. Ou o impacto que você quer, o sucesso que você quer pode não chegar. Então vamos lá. Vamos para o primeiro ponto do preparo. Olha, o que eu tenho que levar em consideração no preparo? Agora sim, veio aqui meus olhos. Muito obrigado, marketing, que está aqui comigo nos bastidores. Se preparando. Você está vendo as pessoas olhando para o relógio aqui? Porque se tem um problema que orbita em apresentações é esse. Passado o tempo. Você já passou pela situação de, durante uma reunião, durante uma apresentação, você olha para o relógio e percebe o seguinte: não vai dar tempo. É muita coisa para falar e pouco tempo para entregar. Aí o que geralmente a pessoa faz? Corre, acelera, começa a falar rápido, e se atropela e prejudica a compreensão. E tem uma queda na qualidade da comunicação. Por quê? Porque está acelerando demais. Então, organize sua ideia dentro de um tempo de fala adequado. Não adianta você ter 30 minutos para fazer uma apresentação e você, na hora do preparo, enche de conteúdo, um conteúdo para 1 hora, 2 horas, ou até 3 horas de fala. Se você tem 30 minutos, divida o tempo, prepare a tua fala para 30 minutos. É um problema muito grande no mercado corporativo, pessoas prolixas, que não conseguem
resumir uma ideia para entregar dentro do tempo. Isso é importante demais. E olha, além, claro, desse controle de tempo, da divisão, o treino e o equilíbrio emocional são importantes. Deixa eu deixar um ponto, tá? Ainda sobre o tempo, antes de voltar para cá, que é uma técnica que a gente usa para apresentações que passam de 30 minutos, que é o seguinte: multiplica o tempo total por 0,9. Nelly, por quê? Exemplo, se você tem 1 hora para fazer uma apresentação, 60 minutos, e você multiplica isso por 0,9, você vai ter um total de 54. Use 54 minutos como preparo da sua apresentação. Não se prepare para falar 1 hora, se prepare para falar 54 minutos. Ué, Nélio, mas e os 6 minutos? Você deve estar se perguntando. É o tempo do imprevisto. Não é que imprevistos acontecem, imprevistos vão acontecer. Então, se você guarda essa margem para imprevisto, para uma queda de energia, para alguém que atrasou, para um problema que pode acontecer ali na hora H da apresentação, você vai mostrar que de fato se preparou. Nunca se prepare para falar mais. Esteja preparado para improvisar. Isso é outro ponto que a gente vai falar aqui no final. Mas prepare sua apresentação multiplicando o tempo total por 0,9. Anotado? Olha, e antes de eu completar aqui essa primeira parte, se você que está agora vendo essa aula já passou pela situação de ter que correr durante a fala porque acreditava que não daria tempo, levanta a mãozinha aqui nos comentários. Coloca a mãozinha levantada, aquele emoji da mãozinha. Você vai ver que você não está sozinho. Vai ter um monte de gente que vai comentar aqui embaixo. Agora sim, a menininha... Ops, passei. A menininha falando aqui. A menininha não, a mulher falando no espelho, treinando. Vale destacar. O treino é um pilar fundamental do preparo. Se você já organizou o tempo, já dividiu uma ideia de início, como abrir, como desenvolver, como terminar uma apresentação, agora é hora de treinar. Muita gente perde a oportunidade, não sei se já aconteceu contigo, ou nega convite, por exemplo, de falar dentro da empresa, dentro do trabalho. Por exemplo, recebeu uma demanda de apresentar um projeto e passa para um subordinado, ou passa para um par. Por quê? Porque tem medo, porque trava. O preparo, o treino te ajuda a se sentir mais confiante para falar. Aqui você pode ver a menina treinando na frente do espelho. É uma forma. Outra forma é você se gravar. Pegar seu celular, apoiar no tripé e se gravar. Quando você se grava, quando você treina se vendo, 2 coisas acontecem. Isso eu posso garantir. Uma, você vai se sentir mais confiante por já ter passado por aquele conteúdo. E 2, você controla melhor o tempo. Você até otimiza o conteúdo. É no treino que você percebe se tem alguma informação ali que não precisa ser dita. Ou, pior até, na verdade, melhor. Você percebe se tem alguma informação que ainda precisa ser incluída, para que faça sentido aquela entrega. Então, treinar é importante. Lembre-se do treino. É vital nesse preparo. Beleza, Nélio? Já entendi que organizar as ideias, controlar o tempo, treinar, fazem parte da construção inicial de uma apresentação de sucesso. Mas não adianta nada você construir uma boa base se você não sobe as paredes firmes. Uma analogia aqui de engenharia, né? Ou seja, a execução tem que ser à altura. Se você conseguiu preparar, dividir de acordo com o tempo que você tem a tua fala, treinou, é na hora da execução, é na hora do vamos ver, é na hora H que você mostra que aquela apresentação vai ter impacto. Nelly, como é que eu faço para uma apresentação ter impacto? Agora é hora de anotar. A tossidinha de lei. Abertura. Eu vou te trazer 2 elementos que vão fazer da sua abertura uma abertura
hipnótica, eu poderia dizer. O primeiro delas é quebra-gelo. Quebre o gelo na abertura, na entrada. E quando eu digo quebra-gelo, quebrar o gelo, eu não estou dizendo fazer piada. Tem muita gente que atrela quebra-gelo a contar uma piada, fazer um comentário sarcástico, a usar o bom humor. Você até pode. Tudo bem, dá para fazer isso. Agora, tem pessoas que não se sentem confortáveis em ficar brincando, fazendo piada. Não faz parte do padrão comportamental dela, do estilo dela, ficar fazendo piadinha, ser muito informal. Então, quebrar o gelo pode ser feito através de uma pergunta. Uma pergunta fechada, sim ou não, A ou B. Uma interação, um relato pessoal, que vai criar uma identificação com a audiência. Isso é importante. Quando você quebra o gelo, o primeiro efeito é você se sente mais tranquilo, mais seguro. Anélio, por quê? Porque ao quebrar o gelo, ao promover essa primeira troca com a plateia, você recebe sinais positivos. Um balançar de cabeça, um sorriso, uma anotação, um inclinar de pescoço. Tudo isso mostra que a plateia está te dando atenção. Isso te deixa mais seguro. Além do quebra-gelo, além desse primeiro efeito, a manutenção da atenção vem com o quebra-gelo. Quando você quebra o gelo e cria essa primeira conexão, as pessoas tendem a te dar mais atenção no decorrer da apresentação. Por quê? Porque a conexão está maior. Então, quebre o gelo. E um outro elemento essencial de uma boa abertura é você conseguir se apresentar, falar de você, mostrar quem você é, com argumentos de autoridade, trazer um cargo, uma posição, uma formação, um tempo de experiência, principalmente se o público não te conhece, nunca te viu. Então, use argumentos de autoridade, claro, com cautela. Não precisa falar o seu currículo inteiro a cada apresentação, porque senão vai soar egocêntrico. Se apresentou, quebrou o gelo, você fez um início que atraiu a atenção das pessoas. Agora, como manter elas com você no meio? Agora é a hora dos elementos do desenvolvimento. Eu vou trazer de novo mais 2 caminhos para você seguir no desenvolvimento. Na verdade, é um depois do outro, tá? Não é um ou o outro, é para fazer os 2. Traga a razão e traga a emoção. E eu quero entender já, antes de entregar aqui o que é razão, o que é emoção. Anélio, como é que eu trago a razão para a minha apresentação? Você que está aqui vendo essa aula, sem eu explicar, você acredita que você é um sujeito muito mais racional ao falar? Ou não? Você é uma pessoa mais emocional? Coloque aqui nos comentários. Razão, emoção. Seja qual time? Time racional ou time emocional? Vale destacar. A razão ela é entregue quando você pontua os dados, quando você traz os fatos, você enumera os pontos, quando você traz o embasamento, quando você mostra a lógica, quando você faz um contraponto, lado positivo, lado negativo, a vantagem e desvantagem. Essas são formas de você trazer o aspecto racional do conteúdo. E é importante. Começa por aqui, porque é o ouro. É o que as pessoas querem saber. Por exemplo, aqui durante essa aula que você está vendo, eu estou na parte racional do desenvolvimento. Eu estou migrando de razão para emoção e eu estou fazendo interações. Eu estou entregando um conceito. Agora, eu dou exemplo, eu uso uma analogia, eu uso uma metáfora, eu trago um ponto de aplicação. Isso é a parte emocional. É trazer uma história, trazer uma analogia, trazer uma metáfora. É na parte emocional que você se aproxima mais do público. Ainda mais se for um público leigo, um público que não domina muito daquele conteúdo. Então lembra de equilibrar razão e emoção. Isso é um aspecto essencial para que a sua apresentação seja bem sucedida. Combinado? Vamos seguir. Seguir para onde, Nélio? Para o final. E agora eu quero entender honestamente de você. Já terminou alguma apresentação com um famigerado? Então é isso. Ou era isso que eu tinha para falar. Pessoal, espero que tenham gostado e é isso.
Não, é isso não, gente. O é isso, ele acaba até descredibilizando. É uma displicência com o conteúdo que você preparou. Não é isso, não é só isso. É muita coisa. Então parece, quando você diz o é isso no final, que você está tirando importância de tudo aquilo que você construiu, no início e no meio. Então não termine suas falas, suas apresentações com é isso. Vou te dar aqui 2 alternativas de como construir uma execução de sucesso no final. Como finalizar de maneira impactante. Entendendo que o final é o momento mais propício para você inspirar, para você motivar as pessoas. Primeira delas, faça um breve resumo do que você entregou. Olha, para finalizar essa apresentação, eu quero lembrar você, 1, é muito importante, blá, blá, blá. 2, não se esqueça de blá, blá, blá. E 3, blá, 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 blá. Ponto. Você pode fazer o resumo e, além do resumo, você pode agradecer. Agradeça pela presença das pessoas, pelo tempo dedicado, pela interação, pela troca. Ou simplesmente diga muito obrigado. Pronto, acabou. Finalizou a execução da sua apresentação de uma maneira muito melhor do que só dizendo o é isso. Agora, Nélio, a gente já passou pelo preparo, a gente já passou pela execução. Tem mais alguma coisa que vai fazer com que a minha apresentação tenha sucesso? Tem. É o detalhe. Lembra que eu te falei do detalhe? E se faltar energia, por exemplo? E agora, o que você faz? Tá vendo o rapaz com a lanterninha aqui? Se, por exemplo, eu estou no estúdio agora e tem 4 refletores ligados na minha frente, fora as lâmpadas do teto. Se ficasse tudo apagado aqui agora, provavelmente você não me veria. Você só me ouviria. E eu teria que reagir a isso. E esse é o ponto que eu quero destacar aqui. O seu tempo de reação. Velocidade de raciocínio é importante. Lembra que eu falei lá atrás, para você multiplicar por 0,9 na hora do preparo, o tempo da apresentação? Então, aquele tempo são para imprevistos. E como eu disse, imprevistos vão acontecer. Você precisa ter velocidade de raciocínio e saber improvisar. Então, se, por exemplo, cai a energia, continua falando com a plateia. Faz uma interação, improvisa, liga um ponto que vem à tua mente e começa a falar. Ainda mais se você é o condutor, a condutora daquela apresentação ali. Lembra de que é na hora do improviso que as pessoas vão julgar se de fato você é capaz de estar naquela posição. Eu sei que tem muita gente, muitos padrões comportamentais que tem uma dificuldade em falar sem ter preparado nada antes. Isso é improvisar. Falar sem ter preparado nada antes. É importante saber preencher um tempo de fala quando você não está preparado. Porque muita gente atribui domínio a esses momentos. Então, faltou energia, alguém atrasou, aconteceu um imprevisto, improvise, linke um assunto de apoio, algo que vem à sua mente, interage com a plateia. Faz uma pergunta, se você está dividindo o palco com alguém, faz uma pergunta para o colega que está do lado. E se você treinou, é bem provável que você saiba a continuidade do conteúdo. Inclusive, final de semana retrasado, eu fui acompanhar um casal de palestrantes que eu ajudei a preparar a palestra. E no meio da palestra deles, eles estavam indo super bem, eles estavam num evento com 700 pessoas, no meio, assim, bem próximo da metade, o slide desapareceu do telão. Naquele momento eu estava na plateia, eu confesso que eu fiquei muito agoniado. Eu falei, meu Deus, caramba, tomara que eles consigam lidar com isso. Porque a gente não tinha simulado aquela situação no treino. Mas, por termos feito um bom preparo, repetimos o treino várias vezes, um dos dois ali conseguiu reagir bem, chamou a pessoa da produção, enquanto a pessoa da produção
consertava, ele deu continuidade no conteúdo. Então, não fez com que aquele imprevisto ofuscasse o protagonismo deles no palco. Por quê? Porque soube improvisar. E outra situação que também é importante, do detalhe, e muita gente pergunta, é uma pergunta que a gente comunica e fala sobre aqui em redes sociais é essa. Como lidar com branco? E, Nélio, se eu der branco? Treinei, me preparei, fiz um bom início, tô lá no meio, mas fugiu tudo. Vale entender que o branco é um reflexo de nervosismo. A gente dá branco, assim como a boca fica seca, a gente soa demais, a fala começa a ficar rápida, tudo isso vem do mesmo lugar, da ansiedade, do medo de falhar, do medo de errar numa apresentação. Como controlar isso? Lá no início, lembra do controle emocional, lembra do treino? Respira. O treino vai te alimentar de confiança. Se ainda assim, na hora H, você der branco, algumas alternativas. Primeira delas, o caminho mais simples, retoma o último tópico que você falou. Não a última frase. Retoma do início do último tópico. Não por exemplo, eu desse branco agora, não é para eu voltar lá do início da minha apresentação, não. Se eu esquecesse completamente o que eu estaria falando, eu poderia voltar aqui da parte do imprevisto, que eu lembro. E, de novo, se você treinou, é bem provável que você, retomando o último tópico, o que você deveria dizer e você esqueceu, vai vir na sua mente. Pronto. Uma outra alternativa, caso você dê branco, é interagir com a plateia. Deu branco? Faz uma pergunta sobre o último tópico, sobre o último elemento. Joga para a plateia. Enquanto a plateia responde, é o tempo que você relembra, dá uma olhada no slide, dá uma olhada no mapa mental, no roteiro. Tudo bem? Agora, evita. Antes do evita, uma terceira alternativa. Uma alternativa extra. Você pode brincar com a situação. Pode usar o bom humor? Pode. Agora, aqui tem que ter muito cuidado para não ficar esquisito. Por exemplo, isso acontece mais de uma vez. Você não vai brincar mais de uma vez. As pessoas vão perceber que você está nervoso, que você não se preparou. Então, fazer uma piada com um branco, brincar com a situação, uma vez ou outra, com a dose certa, pode funcionar. E o que eu ia falar antes? Evita passar para o tópico futuro se você acredita que aquele momento é importante, porque vai ficar sem sentido. Se você deu branco, lembra do que vem a seguir, na frente, mas não lembra daquele momento e você decide seguir, pode ficar incoerente. Se você lá na frente lembrar e falar, então, aí você vai voltar para falar? Não. Cuidado com isso. Porque você perde coerência, perde a fluidez naquela apresentação. Aqui tem uma tela em branco que eu acabei esquecendo de passar para ilustrar o branco. É assim que teu cérebro fica. É desse jeito que a gente fica quando a gente dá branco quando vai falar. E tem que saber lidar. Dito isso, você já tem todos os elementos, tudo que é necessário para construir e entregar uma apresentação de sucesso. Lembra, o preparo é vital. A execução tem que ser à altura desse preparo, com início, meio e fim sincronizados. E o detalhe, qual o detalhe? Lidar com o imprevisto, saber improvisar, saber lidar com o branco, que pode acontecer. Você pegando essas dicas e aplicando, suas chances de sucesso são muito maiores do que não fazendo isso. Então aplica e antes de você ir embora, antes de eu te dar tchau, deixa aqui embaixo no comentário qual a dica você achou mais pertinente. Quais das técnicas que a gente entregou aqui nessa aula você acredita que é mais importante para você, é mais aplicável para a sua realidade? Comentou? Não comentou? Então comenta. Comentou? Então tchau e a gente se vê na próxima aula.